No seu lugar, nós vamos orar, nós vamos entregar a palavra do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco essa noite, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Deus e Pai de nossas vidas, obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste tempo. Como o irmão estava ali orando, Senhor, esse é um tempo, Deus, que não é em vão, Senhor. É um tempo de um investimento coletivo, Senhor, em que nós separamos na nossa casa e família, Senhor, talvez representando a nossa casa e família. Mas estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui essa noite, porque o Senhor quer falar conosco como igreja, o Senhor quer lançar a sua revelação sobre os nossos corações. Por isso, Pai, nos leva para um lugar de mudança, Senhor, nos leva para um lugar do Teu reino, Senhor, como estávamos cantando. Leva-nos para o centro da Tua vontade, Senhor, e nos afasta do centro da nossa vontade, Senhor. Que a órbita que nos sustenta não seja as nossas vontades ou desejos, mas que o centro da órbita que nos sustenta seja o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para sempre, Deus, em nome de Jesus. Pai, esse tempo é Teu, a nossa atenção ela é Tua, Senhor, os nossos corações são para Ti, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós pedimos, amém. Amém, querido, poder se assentar, amém. O nosso apóstolo e a nossa pastora, eles foram ministrar em uma outra cidade, amém? Mas nós estamos aqui, nós estamos para continuar fazendo o trabalho do Senhor, né? E o Senhor essa noite quer falar com cada um de nós, amém? Ore pelo seu pastor, e pelo apóstolo Marcelo, pela profetisa Cristiane, para que eles regressem e vão regressar nessa madrugada, para que o Senhor os traga na santa paz do Senhor, amém? Queridos, esse mês é o mês da sabedoria, amém? E todos os meses, como esse mês não é diferente, né? Eu sempre costumo dizer que não é que o tema do mês seja algo novo ou que vai acontecer nas nossas vidas, mas é algo em que nós vamos mergulhar e nos aprofundar. E nós vamos dar um passo mais profundo, né? A gente vai um côvado mais longe, como diz a palavra de Deus, no conhecimento e na revelação daquilo que o tema está propondo para as nossas vidas. E esse tema, sabedoria, ele tem sido falado durante esse mês, vai continuar sendo falado até o mês terminar, de uma forma bem latente, de uma forma bem intensa. E a nossa profetisa falou sobre a sabedoria do primeiro mês, o apóstolo falou também sobre a sabedoria, e nós vamos continuar falando sobre esse tema. E uma das coisas que está sendo falado bastante é que a sabedoria ela está muito ligada à intimidade com o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Porque eu creio e é bem perceptível que não existe só uma sabedoria. Existem diversas sabedorias. Mas dependendo do lugar da onde você estiver, a sua casa estiver estabelecida, do lugar que a sua vida estiver ligada, como diz a palavra de Deus, que Ele é a árvore, nós somos os ramos dessa árvore, e nós estamos ligados nele, né? E aquele que está ligado nele, a palavra de Deus diz que ele produzirá muito fruto, amém? Então, dependendo de onde nós estivermos, do lugar onde nós estivermos inseridos, a sabedoria vai fluir desse lugar. Então, nós temos o quê? Que ter a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que andar, e quando a Bíblia fala sobre sabedoria, e ela vai narrando isso e tendo diversos momentos a respeito desse tema, ela está se referindo à sabedoria de Deus. Então é nessa sabedoria que nós temos que focar as nossas atenções. E como ter a sabedoria de Deus? Como ser sábio? Alguém olhar para nós e dizer assim, o Ivan, ele é um homem sábio, né? O irmão Eurimar, a irmã Jusceline, a irmã Elane, a irmã Ananda, os irmãos, a irmã Franci, né, a irmã Gidiane, são irmãos sábios, porque eles enxergam em nós algo que venha de uma fonte, amém? Algo que vem de uma origem, e que essa origem possa ser Deus, amém? Que essa origem possa ser o Senhor, e que nós possamos mergulhar no Senhor, porque quanto mais ligados estamos nele, mais sábios nós seremos. Amém, queridos?
todo reino, ele tem seu rei. Opa, desculpa. Estou em outra mensagem aqui. Amém. Errei de arquivo aqui, queridos. Deixa eu abrir aqui. Amém, aqui. E o que eu queria falar essa noite, nós queremos conversar um pouquinho essa noite, é que muitas vezes a nossa sabedoria, ela não é uma sabedoria que vem da fonte de Deus, mas ela é uma sabedoria que nós terceirizamos essa sabedoria. Porque Deus, ele é a fonte, como nós estamos falando, de toda a sabedoria. E eu queria começar lendo lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10. Amém? Provérbios 9, 10. Todos os domingos esse versículo está sendo lido aqui. Amém? O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Amém, queridos? Então, o temor do Senhor, temer a Deus, é o princípio, é a base, é o início, é o ponto de partida da sabedoria, de nós começarmos a ser homens e mulheres sábios. E o conhecimento do santo resulta em discernimento, né? O conhecimento do Altíssimo. Então, conhecer ao Senhor, temer a Deus, se relacionar com o Senhor, ter conhecimento de Deus, é ser sábio no Senhor. E Deus chama todo o povo para estar na sua presença. Amém? Queria ler lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Amém? Êxodo 19, 5. Amém. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Versículo 6. Serão meu reino de sacerdote. Eu quero que você grave isso aí, reino de sacerdote. Minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Amém? Então nós, queridos, devemos ser, Deus nos chamou para ser uma nação de sacerdote. O sacerdote, ele era quem se apresentava na presença de Deus, era alguém que entrava naquele local, né? A palavra de Deus diz que o templo, né, o tabernáculo, que foi construído na época de Moisés, ele era repartido, separado em compartimentos. E um dos compartimentos, que é onde a arca da presença de Deus estava, só quem tinha acesso nesse compartimento era o sacerdote. E ele entrava nesse lugar para sacrificar, né, representando todo o povo. E Deus nos chama para que todos nós, como diz essa passagem aí, Deus tem levantado, Ele quer levantar um reino e um povo de sacerdotes, de homens e mulheres que adentrem, né, esse lugar da presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus fala que o véu que separava os ambientes dentro do tabernáculo, ele foi rasgado de alto a baixo. E isso representou o quê? O acesso
a presença de Deus, o acesso direto ao Pai. O sacerdote, ele já não era mais necessário para que nós pudéssemos chegar diretamente a Deus. Então o Senhor, o que Deus fez? Deus fez uma nova configuração no sacrifício, né, na liturgia do templo. Deus quebrou aquela religiosidade de precisar de alguém chegue naquele lugar para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Agora todos nós podemos diretamente dobrar os nossos joelhos e buscarmos o Senhor face a face. Amém, queridos? Não precisamos mais que alguém busque por nós, não precisamos mais que alguém sacrifique por nós, que alguém entre naquele lugar por nós, porque quando Jesus morreu através de Jesus Cristo, todos nós temos acesso a este lugar. E Deus chama o povo para ser uma nação de sacerdotes. Amém? Deus chamou todos nós essa noite para estarmos aqui como uma reunião de homens e mulheres que são sacerdotes. Tem uma coisa na Bíblia que não existe assistir o culto na Bíblia. Amém? A gente não consegue ver alguém que ia no templo para ver uma reunião e alguém fazendo alguma coisa, ninguém ia assistir o sacerdote lá fazer os rituais. Não, todos iam, quando iam a um templo, iam levar o seu sacrifício e iam adorar o Senhor. Não havia um espetáculo ou alguém que ia assistir procedimentos de adoração, mas eles iam para adorar o Senhor. Então essa noite, que nós possamos ter esse entendimento, que quando a gente vem para a casa de Deus, a gente vem como uma reunião de vários sacerdotes, que todos adoram o Senhor, todos acessam o lugar de adoração, todos têm um livre acesso a um nível de intimidade com Deus. Amém? Porque Deus, quando Ele nos criou para estar ligado. Deus nos criou para uma intimidade. Lá em Êxodo mesmo, capítulo 8, versículo 1. Amém. Então disse o Senhor a Moisés: volte a Faraó e anuncie, assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Amém? Então Deus, Ele tem uma finalidade, Ele teve um propósito, quando Ele chamou a sua vida, para te tirar do lugar de onde você estava, para te levar. Ele tirou de um reino, de um reino de trevas, e colocou num reino da sua maravilhosa luz. E um dos propósitos de Deus, um dos objetivos de Deus, foi de quebrar as nossas algemas, as tuas algemas, para que você pudesse adorar o Senhor, para que você pudesse voltar à originalidade do propósito de Deus. E quando a Bíblia fala em deixar o meu povo ir para adorar, essa adoração, ela não é uma adoração de estar fazendo procedimento, glória, glória, o povo ia ficar de glória em glória, em glória, em glória. Na verdade, foi um convite a se religar ao Senhor novamente, a ter uma intimidade. Porque quando o homem foi criado, quando Deus criou a gente, o homem e a mulher, no jardim do Éden, Deus não fez o homem, quando o homem, Deus soprou e o homem despertou, o homem não ficava assim, glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 Senhor. Não, a palavra de Deus fala que Deus vinha todos os dias, descia, ao jardim do Éden, e ele tinha o quê? Um nível de intimidade com o homem e com a mulher. E Deus derramava um pouco mais da sua virtude no homem e na mulher o tempo inteiro, para que ele... E ele tinha um nível de intimidade com o homem e com a mulher, naquela intimidade de pai, de criador e criaturas. Não havia, não era um culto. Amém? Hoje nós estamos aqui cultuando ao Senhor, mas não era um culto que era feito lá no jardim do Éden. Todo dia, na virada da tarde, como diz a palavra de Deus, olha, o Adão falava, olha, Eva, vai começar o culto, agora 6 horas, Deus vai vir, e a gente vai abrir a Bíblia e tal, e vai começar, e aquela liturgia, não. Era um... E o Senhor, Ele quer ter todos os dias, porque a palavra de Deus fala que todos os dias Deus se encontrava com Adão e com Eva, não para fazer um culto, mas para se relacionar.
Então, queridos, se Deus está te libertando, se Deus está vindo essa noite para quebrar as cadeias que estão te prendendo, as coisas que estão te açoitando, e o Senhor vem com a chave das cadeias, o Senhor vem, quebrando o que precisa ser quebrado, é para te tirar desse lugar de aprisionamento e te levar para um lugar de relacionamento. Amém? O Senhor está nos levando para esse lugar de relacionamento. E quando Deus chamou Moisés, na pessoa de Moisés, para libertar o povo, foi justamente para dizer: olha, Moisés, fala com o faraó e diz assim: olha, deixa o meu povo ir, para eles me adorarem. Eu quero um povo liberto, eu quero um povo livre, para que eu possa me relacionar com eles. Então o Senhor está vindo essa noite, amém, em nome de Jesus, neste lugar, para nos libertar de tudo aquilo que tem nos aprisionado, de tudo aquilo que tem sido um peso sobre as nossas vidas, para que, livrados disso, como Jesus fala, vinde a mim todos que estáis o quê? Cansados e eu vos aliviarei. Amém? Então, que esse peso que tem pesado, que esse jugo que está te maltratando, nos maltratando, que através da pessoa de Jesus seja retirado, para que Ele possa nos aliviar, que o Senhor venha ter com a gente todos os dias. Todos os dias. Que a gente fuja desses tempos de religião, de encontrar Deus no culto só. De encontrar Deus só no domingo, Domingo é o dia de encontrar Deus. Depois eu fico sem Deus até sábado, ou quando eu tenho alguma reunião, encontro Deus novamente. Mas Deus, Ele fez um convite para habitar em nós, para estar conosco. Por isso Deus, uma das promessas que Ele tem na sua palavra é restaurar a casa caída de Davi. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 16. Vamos ler lá. Atos 15, 16. Depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei. Tem mais alguma coisa ainda? Para que o restante da humanidade busque o Senhor, amém? Incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. Até aí. Amém, queridos? Então, Deus, Ele não quis restaurar a casa caída de Moisés, o tabernáculo quando foi feito. Ele não quis também restaurar o templo de Salomão, o grande templo de Salomão. Tem até uma réplica em São Paulo, lá, da Igreja Universal, que ela fez, uma réplica muito bonita do templo. Mas Deus não quis restaurar este lugar, nem quis restaurar a primeira casa que foi feita, mas Ele quis restaurar a casa caída de Davi, o templo que Davi fez. E qual era a diferença do templo de Davi para os outros templos, para os outros moldes de templo? É que na época de Davi, quando Davi se tornou rei, ele chamou os sacerdotes, chamou os levitas, ele fez uma casa para a presença de Deus, a arca de Deus, e ele colocou turnos de adoração para que a arca fosse adorada, para que a presença de Deus fosse adorada ininterruptamente, 24 horas por dia. Não havia um tempo que parasse a adoração naquele momento. Então, quando Deus fala que Ele quer vir e restaurar a casa, é porque o Senhor, Ele veio habitar em nós, para que a gente possa viver com o Senhor para todo sempre, amém? Para toda a eternidade, para que a adoração de Deus, ela nos acompanhe, para que o Deus em nós gere em nós sabedoria para tomar todas as decisões que nós precisamos tomar. Porque todos os dias nós tomamos decisões. Não há dia que nós não fazemos escolhas. E se o Senhor estiver conosco em algumas escolhas, em outras Ele não estiver, nas escolhas em que Deus não vai estar, nós não teremos sabedoria para escolher. Mas quando Deus restaura aquela casa que todo o tempo está adorando, que todo o tempo está buscando. Quando eu estava fazendo essa mensagem, quando eu estava montando essa mensagem, eu estava de madrugada estudando e fazendo as anotações e vendo as passagens. E quando eu terminei de fazer, eu fui adorar a Deus.
E passei tempos na adoração e chorando e orando na presença de Deus. E quanto mais eu chorava e orava e adorava do Senhor, mais eu sentia a necessidade de adorar mais, de buscar mais. Porque quanto mais você está perto de Deus, mais tempo você passa com Ele, mais você vê que mais você precisa estar com Ele. Mas você vê a necessidade que você precisa todo o tempo estar com o Senhor. E o quanto a sua alma às vezes nem percebe, mas ela grita de saudade da presença de Deus. Quando você passa e começa a se ocupar com as coisas do dia a dia, e você não deixa Deus te acompanhar nas suas atividades, a tua alma ela começa a gritar de saudade. Ela começa a gritar de saudade. E ela não quer que você terceirize a busca a Deus. Ela não quer que você venha aqui no domingo e escute a mensagem do apóstolo Marcelo, da profetisa Cris, dos irmãos que vêm aqui quando vêm pregar. Deus quer que você busque pessoalmente a sua presença. Deus quer que você vá, porque o véu ele já foi rasgado para Deus te chamar, para Deus não precisar terceirizar, para você não precisar terceirizar a busca da presença de Deus, para que você mesmo busque. Para que quando nós estivermos aqui, como você está aqui essa noite, seja mais um sacerdote que está escutando a palavra de Deus. Aqui tem um sacerdote que está pregando, e aí tem um sacerdote que está escutando. Amém? Para que nós possamos reunir um povo de sacerdotes, uma nação de sacerdotes, como diz a palavra de Deus. Às vezes, não recebemos sabedoria de Deus porque escolhemos ouvir da sabedoria de Deus através de outras pessoas. Lá em Êxodo 20, de 18 ao 21. Êxodo 20, versículo 18 ao versículo 21. Diz assim: quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor, olha o temor, né, que é o princípio da sabedoria, para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém? Até aí. Então Deus, ele sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus sempre quis se relacionar com cada um de nós, diretamente. Sempre foi o propósito de Deus. E quando Deus libertou o povo e já estavam libertos, amém? E eu creio que hoje todos nós podemos dizer que somos homens e mulheres libertos no Senhor, amém? Você é liberto? Amém? Então diga: eu sou livre. Amém? Você é livre? Então Deus libertou esse povo, eles já não estavam mais no Egito. E Deus disse assim: olha, Moisés, agora prepara, porque eu vou falar diretamente com o meu povo. Agora eles vão escutar a minha voz, Moisés. Então Moisés foi e falou ao povo, eles se prepararam. E quando chegou no dia do encontro, né, em que Moisés falava com Deus, Moisés estava lá e o povo estava naquele lugar. Aquele monte, aquela montanha começou a fumegar, porque a palavra de Deus fala que Deus desceu naquele monte. E quando Deus falava, era como trovões, barulho de trovões naquele lugar. E aquela fumaça, né, se levantando, então houve aquela manifestação da natureza. E o povo, o que aconteceu com eles? Eles ficaram com medo. E eles o quê? Rejeitaram a Deus. Eles falaram assim: olha, Moisés, não. Se a gente chegar perto, nós vamos morrer. Então vai tu, morre tu, né? Morre tu, Moisés. Vai lá e fala tu conosco. Olha a substituição que o povo fez, que era para Deus falar com eles. O próprio Deus fez questão disso. E o povo disse: não, eu não quero falar com Deus, eu quero falar com Moisés. Vai lá, Moisés, e pega o recado, morre lá, vem e traz para a gente. E o povo ficou com medo de perder a sua própria vida. E só uma coisa o povo estava certo: que quando nós encontramos Deus, nós morremos na presença dele.
porque um pouco de nós é sempre mortificado para ser depositado algo de Deus na nossa vida. A cada encontro que nós temos com Deus, Deus mata um pouquinho mais do Clóvis, Deus mata um pouquinho mais do Caleb, do Josué, do Adriano, do Davi. Deus vai matando um pouquinho mais de nós quando nós encontramos com o Senhor. Só que às vezes nós rejeitamos esse encontro porque temos medo de morrer. E a gente começa a escolher Moisés, vários Moisés, para estarem diante de nós e fala, apóstolo, fala com a gente no lugar de Deus, né? Eu não quero ir na presença de Deus, mas morre lá a semana toda, entra lá e fala com Deus a semana toda, busca de madrugada a semana toda, jejua a semana toda e vem tu falar com a gente. E Deus, o que Deus quer é que cada um de nós falamos assim, olha Moisés, tu vai falar com Deus, mas também nós falaremos, nós estaremos lá. Que nós possamos aceitar o convite de Deus para o relacionamento que Ele quer ter com cada um de nós, amém? Quantos estão entendendo isso essa noite, amém? Então Deus chama o povo para estar na sua presença. Mas nós, de forma teimosa, nós queremos substituir a presença de Deus, né, terceirizar a busca a Deus. Às vezes nós somos cheios de uma canção, de alguém que teve um tempo com Deus, compôs aquela canção, né, e nós recebemos daquilo. Às vezes a gente assiste muito vídeo na internet de homens que tiveram experiência com Deus e através da sua relacionamento de intimidade foi gerado mensagens e a gente começa a receber daquilo. E Deus fala com a gente. Quantos creem que Deus fala com a gente através das pessoas, amém? Deus fala através das pessoas. Senão a gente nem estaria aqui falando de Deus. E nós recebemos, alguém fala e é como Deus estivesse falando. Mas quando Deus fala isso, é Deus também chamando assim, filho, agora eu quero falar só eu e você. Filho, eu quero te chamar para que você entre no quarto e feche a porta. E o Pai que vem em secreto te recompensará. Eu quero ter um relacionamento pessoal, filho, porque eu não bato no coração do irmão para o irmão falar contigo somente. Eu bato também no teu coração. E se você ouvir eu abrir, se ouvir eu bater e abrir, eu entrarei e terei um relacionamento com você. Então o Senhor está batendo todos os dias na porta do nosso coração. Só que às vezes a gente está ocupado para abrir. Às vezes a gente tem muita coisa para fazer para abrir a porta. E nós precisamos abrir. Então às vezes nós escolhemos escutar de outros somente e não ter o nosso relacionamento, não ser ativado no nosso sacerdócio com o Senhor. E Deus, Ele não quer levantar uma nação com sacerdotes. Ele quer levantar uma nação de sacerdotes, em que todo o povo seja um sacerdote na presença de Deus. Não tenha medo de morrer. Quem escolheu a Cristo, escolheu morrer. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. É 23 e 24. E diz assim, disse ele à multidão, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Amém? Então, qual é o convite de Jesus? Olha, se você quiser me seguir, você vai para a cruz também. Você vai pegar a sua cruz, você vai me seguir e você vai ter que negar a si mesmo. Você vai morrer para você. Então, escolher o caminho de Deus, escolher o caminho de Jesus, é morrer para nós mesmos. Lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, queridos? Então, todos nós devemos declarar isso aqui. Olha, eu fui crucificado,
eu estou morrendo, eu devo morrer com o meu Senhor, porque já não sou mais eu quem vive, não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Então, quem escolhe o caminho do Senhor, quem escolhe o caminho de Deus, morre para si mesmo. Mas a Bíblia fala, aqueles que comigo morreram, né, aqueles que morreram com Cristo também ressuscitarão. Amém? Mas nós queremos usufruir do sacrifício e da morte dos outros. Não podemos esquecer que Deus não quer uma nação com sacerdotes, como nós já falamos, Ele quer uma nação de sacerdotes. Amém? Então que nós não venhamos a colocar Moisés, ou pastores, ou cantores, ou páginas, né, nas redes sociais, que terceirizem o que Deus quer falar conosco. Porque Deus já abriu o acesso, né, que nós possamos ser homens e mulheres de acesso a Deus, que realmente entram na presença de Deus, que ouvem a voz de Deus, que andam com Deus, que quando vão fazer alguma coisa, consultam a Deus, porque têm o acesso a Ele. Às vezes nós caímos na religiosidade de tudo que nós fazemos, nós buscamos os gurus, né? Tudo que nós queremos fazer, nós buscamos o oráculo, né? Buscamos alguém para dizer se é de Deus e se não é, como Deus não falasse mais conosco. Na verdade, Deus fala o tempo todo, mas às vezes somos nós que não falamos com Ele. Somos nós que não acessamos. Então que nós possamos acessar, ser homens que entram na presença de Deus, ser mulheres que entram na presença de Deus, que buscam ao Senhor, que conversam uns com os outros e dizem, olha, Deus me falou isso, né? Eu tenho um recado para você. Quando você tiver algo para falar para Deus, para mim, eu recebo aquilo, mas eu também tenho coisas de Deus também que posso transmitir para a sua vida. Amém? Não seja um peso para o povo, mas seja um povo que faz parte do povo de Deus, que busca ao Senhor também, que as nossas reuniões de domingo, elas sejam reuniões de adoradores verdadeiramente, porque a Bíblia fala que Deus olha e busca os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Homens e mulheres que se dedicam à presença de Deus, que acessam a presença de Deus, que Deus não é um desconhecido. E às vezes nós mudamos até o intermediário, achamos que estamos buscando a Deus. Lá em Êxodo 32, versículo 1 ao versículo 5. Amém? Êxodo 32. Assim, quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Aí, próximo. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Amém? Então o que aconteceu aqui? Moisés, né, era quem o povo queria falar com ele, só que Moisés, ele subiu no monte, né, e eu sempre penso assim, porque a palavra de Deus fala que o povo ficou de longe olhando, e eles viram Moisés entrar, né, numa parte escura, para onde Deus estava, na presença de Deus. E às vezes nós olhamos de longe, homens de Deus, mulheres de Deus, eles entram na presença de Deus e a gente fica de longe olhando e a gente não entra. E que nessa noite, em nome de Jesus, nós possamos começar a entrar nesse lugar da presença de Deus, amém? E quando Moisés foi para lá, passou muito tempo para lá, eles sentiram o quê? A necessidade de
cadê o Moisés? Chegaram com Arão, olha Arão, o Moisés foi lá e não está mais voltando. Então nós precisamos de um novo Deus, precisamos de um Deus para nos guiar, para nos dizer o que nós temos que fazer. E o Arão falou, olha, pega o ouro que tem aí, as argolas das mulheres, das filhas, traz para mim. Eles trouxeram, o Arão fez, né, fundiu lá, trabalhou no ouro e fez um formato de um bezerro e colocou lá. Quando o Arão colocou o bezerro de ouro, o povo viu, né, olha, está aí quem nos livrou, os deuses que nos livraram do Egito, né, que nos tiraram daquela terra, colocaram aquilo naquele bezerro, aquela expectativa, né, no bezerro. E Arão viu aquilo e disse assim, amanhã faremos uma festa ao Senhor. Quando a gente lê isso aqui, quando Arão fala isso, que eles fariam uma festa ao Senhor, esse Senhor, se nós lermos lá, está escrito com letra maiúscula. E no original, realmente, é Deus Yahvé, é o Senhor Deus, Adonai. Então, esse Senhor é Deus, mas como que eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, e eles iam fazer uma festa ao Senhor Deus? Como entender essa... parece que não tem lógica. Mas se nós pararmos para pensar, aquele bezerro de ouro, ele não estava substituindo Deus. Aquele bezerro de ouro estava substituindo Moisés. Porque eles não tinham mais Moisés naquele momento. Então eles colocaram alguma coisa ou algo para guiar eles naquele momento, que era o bezerro de ouro. Então, queridos, por quê? Porque eles nunca tiveram acesso diretamente a Deus. O único acesso que eles tinham era a Moisés. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, trazer para as nossas casas o acesso diretamente a Deus. Que as portas dos céus, elas possam se escancarar dentro dos nossos lares, através da oração, da leitura da palavra, que a gente possa resgatar novamente, trazer a família. Nessa semana eu senti muito essa necessidade, orando a Deus, buscando ao Senhor. Essa semana eu busquei especialmente a Deus. Eu preguei ontem numa outra igreja, ontem à noite, né, e eu estava me preparando essa semana, né, para ministrar aqui, para ministrar ontem na igreja que nós fomos. E nessa busca incessante, né, buscando e orando a Deus, pedindo direcionamento para Ele, Deus, Ele me fez sentir uma necessidade de estar o tempo todo na sua presença, de buscarmos o tempo todo a sua presença. Quando o povo teve medo, Moisés falou para eles assim, não tenham medo. Deus, Ele não quer matar vocês, Ele não quer prejudicar vocês. Não é a intenção de Deus fazer mal para vocês. Deus quer que vocês tenham temor no coração de vocês, para que vocês não pequem. Então, se Deus, Ele quer ter um acesso direto conosco, uma conversa no pé do ouvido, o tempo todo o Espírito Santo falando com a gente, como diz a palavra, guiados pelo Espírito Santo, é para quando você quiser fazer besteira, é quando para você quiser acessar o que não é para acessar, é quando você quer dar uma resposta para alguém, com raiva, alguma coisa, é para o Espírito Santo falar assim, filho, não faça isso. O anjo de Deus, ele estava para frear Abraão. Quando Abraão ia matar Isaac, né? Abraão levantou, a Bíblia fala que Abraão levantou a mão contra o menino, o cutelo para matar, e o anjo do Senhor bradou, Abraão, não faça isso. Abraão, não faça isso. E quando nós vamos fazer alguma coisa que não devemos fazer, será que nós escutamos o Espírito Santo dizer, Fabiane, não faça isso. Não fala agora. Agora é tempo de calar. Agora, Fabiane, agora fala. Agora é tempo de falar. Como diz a palavra de Deus, né, que há tempo para tudo. E às vezes nós não discernimos o tempo de fazer. Quando é que a gente tem que fazer? Quando é que a gente não tem que fazer? Mas se nós temos acesso à presença de Deus, a gente consegue chegar nesse lugar. Deus, Ele fala com a gente. Esse é o tempo. Agora, filho, agora fala. Anuncia agora. Filho, agora tu vai gerar vida. Né? E quando vem a sabedoria de Deus sobre nós, a sabedoria expressa quem Deus é. Né? O que nós buscamos de Deus manifesta o caráter de Deus. Então, quando você está em um lugar e esse lugar falta sabedoria, é um lugar de confusão e está todo mundo um querendo matar o outro, brigando, você está
ligado a Deus, você busca o Senhor, e quando você fala, sai de você sabedoria e manifesta a presença de Deus no ambiente. Tem um momento que eu acho que foi um momento de extrema sabedoria na pessoa de Jesus Cristo, foi quando levaram Jesus para apedrejar a mulher adúltera, e colocaram Jesus lá numa sinuca de bico, né? Falaram: olha, Senhor, o que a gente faz com essa mulher? Foi pega em adultério, o que a gente faz com ela? Porque na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava escrevendo no chão, né? Na areia. E esses homens chegaram lá, e agora, Jesus, eles pensaram: agora a gente vai pegar Jesus, porque se ele disser que não é para apedrejar, ele vai estar indo contra a lei de Moisés. E se ele disser que é para apedrejar, ele vai estar indo contra a sua próprio ensino, que era um ensino de amor, um ensino de perdão. Então, se ele falar sim, ele está lascado, e se ele falar não, ele também está lascado. E Jesus se abaixou e começou a escrever, e aqueles homens, a Bíblia fala que começaram a insistir para ele responder, e a sabedoria de Deus, através da pessoa de Jesus, saltou através dos lábios de Jesus, e ele disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E naquele momento, uma sentença de morte sobre a vida daquela mulher foi revogada por causa de uma palavra de sabedoria. E Jesus, né, e aqueles homens, e Jesus não somente protegeu a vida daquela mulher, mas Jesus protegeu a mão daqueles homens também de derramarem sangue, porque aqueles homens refletiram consigo mesmo e disseram: eu também já pequei, e talvez o meu pecado ninguém saiba o que eu fiz, porque eu não contei para ninguém, e eu vou estar condenando essa mulher, e quando eu condenar ela, eu vou estar apedrejando a mim mesmo. E aqueles homens, começando dos mais velhos até os mais novos, começaram a soltar aquelas pedras, né, naquele lugar, e houve o que? Paz no ambiente, por causa de uma palavra de sabedoria, porque Cristo tinha acesso ao Senhor, a Deus. Teve momentos do ministério de Jesus Cristo que era curando, e a Bíblia fala que eles traziam os enfermos, Jesus curava, e vinha, e Jesus fazia, e o cego via, o surdo enxergava, e o aleijado andava, né? O cara da mão mirrada, a mão ficava normal, mas Jesus ia vivendo seu ministério, mas tinha um momento que Jesus falava assim: ei, para um pouco, porque agora eu vou buscar a presença de Deus, agora eu vou me retirar e buscar a Deus. Até no seu ministério, naquilo que Jesus fazia, naquilo que ele atuava, ele tirava momentos para ser reabastecido diretamente de Deus para continuar operando. Amém, queridos? Davi, quando ia fazer alguma coisa, entrar numa guerra, ele ia lá com o Senhor e falava: Deus, é para eu entrar nessa guerra aqui? E Deus falava: não entra, Davi, tu vai vencer, eu vou colocar os inimigos nas tuas mãos. E Davi ia e enfrentava a guerra sabendo que já ia ter vitória. Amém? Então, que nós, em cada batalha que nós estamos vivendo nesse tempo, em cada luta que você, eu, todos nós estamos vivendo neste tempo e neste momento, nós possamos realmente ter acesso ao Senhor, para que Deus seja o nosso consultor das decisões que nós temos que tomar. Amém? Não há um consultor melhor do que Deus para fazer o que nós temos que fazer. Às vezes nós queremos ganhar alguém e a gente não sabe como falar, porque quando a gente vai tentar, dá confusão. Mas Deus, Ele conhece o coração desse alguém que você quer ganhar. Porque a palavra de Deus fala que Deus vê e sonda os pensamentos, esquadrinha os pensamentos, Ele vê os corações. Então, se alguém sabe como ganhar aquela pessoa, essa pessoa é o Senhor. Então, você entra na presença de Deus, Deus fala: filho, filha, faça assim. Filho, filha, fala nesse momento, né? Anda dessa forma, trata dessa forma. Né, ouvindo diretamente do Senhor, certamente você vai ter sucesso naquilo que você quer. E para nós encerrarmos, é muito diferente do irmão quando fala do que do pai quando fala. É muito diferente. Eu não sei quantos tem, alguém aqui tem muitos irmãos? Não sei, o Adriano aqui tem, a Roberta. Quando nós éramos mais jovens, né, mais moços, quem tem vários irmãos, normalmente acontecia alguma coisa muito peculiar de quem tem muito irmão. O pai, ele dava uma ordem
Só que ele não dava uma ordem para o filho, ele dava uma ordem para o irmão. Olha, fala para o teu irmão para ele fazer isso. Aí o irmão ia lá com o irmão, né? Aí tá tão rindo porque já se identificou. Ia lá com o irmão e falava assim: mano, o papai falou que não sei o que é para te fazer não sei o que. Aí o irmão falava: tá, não sei o que, eu não vou fazer. Falava a maior coisa, né? Por quê? Porque ele estava ouvindo do irmão. Mesma ordem sendo do pai, mas era uma ordem o quê? Terceirizada. E o terceirizado, ele não tem o peso do direto. Então a gente peitava às vezes o irmão, né? Não vou fazer. Ou a gente ia dar o recado, o irmão não nos dava a moral. E a gente ia lá com o pai e falava o quê? Pai, ele não quer fazer, né? O irmão gosta de entregar o outro, né? Pai, ele não quer fazer o que o Senhor falou. E às vezes o pai não vai lá e faz, né? Insistia, mas quando o pai via que não dava jeito, o que ele fazia? O pai ia. Só que quando o pai vai, o negócio já não acaba bem, né? Já vem palmada, né? Já vem realmente bronca. E o filho, né, quando vê que é o pai, o filho já estremece. Porque a pegada do pai é diferente da pegada do irmão. E a palavra de Deus fala lá em Mateus 6:6. Mateus 6, capítulo 6. Olha, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e orem a seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo os recompensará. Amém? O pai, quando ele quer falar com cada um de nós, na nova aliança, ele não usa mais o irmão para dar o recado. Deus, ele quer falar diretamente conosco. O pai quer falar diretamente conosco. Jesus, ele se referia a Deus como pai. Ele chamava pai, né? Em Marcos, eu acho que é em Marcos, ele usa a palavra até Abba pai, que é papai, é paizinho, é uma intimidade, né, do filho com o pai. Mas teve somente um momento em que Jesus não usou a palavra pai. Foi lá na cruz do Calvário, né, que ele se sentiu órfão naquele momento, abandonado por causa dos pecados, e ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus naquele momento se tornou órfão por alguns instantes, para que nós fôssemos adotados pelo Pai. Amém? E hoje nós somos o quê? Filhos. Nós somos filhos de Deus. E nós lemos aqui, né, gentios, judeus, gentios, todos os povos da terra, aqueles que disseram sim para Deus, foram adotados pelo Pai. E o Pai chama: filho, tu quer ser sábio? Filho, você quer ter palavra de sabedoria, quer ser um homem ou uma mulher sábia? Então vem para o secreto, né? Vem conversar, ter uma conversa íntima com o Pai. Entra no quarto, fecha a porta, que eu quero falar contigo. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Que essa noite para a sua vida, ela seja uma noite de um convite, de uma intimidade maior, de um tempo com Deus, sabe? De um Deus pessoal que Ele é. Feche seus olhos. De uma necessidade, de uma fome, de uma sede de buscar ao Senhor. Porque às vezes a gente vive na dependência de outras pessoas. E talvez, e se o apóstolo não existisse mais? Se a profetisa não existisse mais? Né? Se os homens que falam, que ministram não existissem mais? Como seria a nossa vida? Será que nós estamos buscando a Deus de uma forma pessoal? Nós estamos indo na fonte? Será que nós somos homens e mulheres sábios no Senhor? Somos preparados, ou quando o demônio se manifesta, a gente tem que ligar para o pastor, tem que ligar para o irmão, expulsar? Abre os seus olhos, eu vou contar essa história aqui rapidinho, só para você não ficar com os olhos fechados um tempão. E tem um livro de um escritor, e ele fala uma coisa que é muito interessante a respeito disso. Que uma vez manifestou
teve uma manifestação demoníaca numa casa da qual ele era pastor, né, dos irmãos, da onde a manifestação aconteceu. E esses irmãos ligaram para ele: Pastor João, tem um demônio aqui que se manifestou. E olha o que aconteceu. O demônio, quando se manifestou, ele disse assim, né, com aquela voz de demônio: eu só vou sair se o pastor João vier me expulsar aqui. E eles ligaram: pastor, ele falou aqui que só vai sair se for o Senhor que for expulsar lá. E o pastor falou que ele estava no telefone, ele escreve no livro, que na hora que a pessoa falou isso para ele, o Espírito Santo ministrou no coração dele e disse: não vai, porque o demônio, ele quer te envaidecer, não vai. E ele falou assim: eu não, o mesmo Espírito que age em mim, age em vocês, então expulsa ele aí. E desligou o telefone. Então, queridos, todos nós temos acesso a Deus, todos nós, sabe? Deus ele não está eliminando a função dos ministros, pelo contrário. Quem ministra, quem é pastor, quem é profeta, quem é evangelista, eles estão para edificar a igreja, para fortalecer o povo, mas eles apontam para que você se ligue diretamente com Deus. Eles não são algo que você vai ficar dependente, que nós vamos ficar dependente, que a gente só sente a presença se o irmão pregar, se o fulano pregar, se eu ouvir o louvor tal. Não, a presença de Deus é Deus, a presença é dele, então é nele que eu tenho que ir, é para ele que eu tenho que correr, a resposta é dele, então é para ele que eu tenho que buscar. Então busque a presença de Deus. Seja íntimo do Senhor. Seja amigo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é real. A Tua palavra é um ensino, Senhor. A Tua palavra ela é vida para as nossas vidas, Senhor. Tu és a palavra, Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tu és, Senhor, o nosso ânimo, Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és o Deus que é a nossa força, Pai. Tu és, Senhor, Tu és tudo isso para nós, Deus. Que nós possamos, Senhor, aprender a correr para Ti. Que possamos, Senhor, buscar no Senhor força, ânimo, Senhor, direção. Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser uma nação de sacerdotes, Senhor. Levanta nesse lugar, Senhor, homens e mulheres que vão correr desesperados para buscarem ao Senhor, que vão chegar em casa e dizer: Senhor, eu vou começar a Te buscar, Pai. Deus, eu não vou depender mais de ninguém, Senhor. Deus, eu não vou terceirizar a busca, Senhor. Eu não vou terceirizar a presença, Senhor. Eu não vou precisar de um ministério de louvor, de alguém com um violão ou cantando alguma coisa, Pai. Eu mesmo vou atrás de Ti, Senhor. Eu vou Te buscar, Senhor. Eu vou no secreto, Deus. Eu entrarei no meu quarto e fecharei a porta, Senhor. E Te buscarei, Senhor. E vou dizer: vem, Senhor, vem. Eu estou Te aguardando, Pai. Eu quero dançar contigo, Senhor. Eu quero bailar com o Senhor. Assim como Davi, Senhor, quando viu a arca chegando, Senhor, ele começou a dançar como representante do povo, Pai. Ele não pediu para os sacerdotes dancem. Ele não pediu para os levitas dancem. Ele mesmo foi e dançou na Tua presença, Senhor. Então que nós possamos, Senhor, dançar, Te buscar, Deus. Saborear, Senhor, a Tua presença, Deus. Experimentar a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor, os homens, levanta as mulheres, Senhor. Levanta, Senhor, os atalaias, Senhor, as colunas dos homens e mulheres que buscam ao Senhor na sua casa, que oram ao Senhor, que consultam a Deus, Pai, que andam com o Senhor. Faça isso, Deus, em nome de Jesus. Não levanta mais, Senhor, rótulos, Senhor, homens e mulheres que somente dizem que são, mas que são verdadeiramente porque o Senhor é. Porque Tu és o grande eu sou. Tu és, Senhor, então que em Ti nós possamos ser porque estamos no Senhor. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, Pai.
Derrama sobre nós sabedoria. A tua palavra diz, Senhor, que quem quer sabedoria, peça a Deus e Ele derrama generosamente, Senhor. Então que haja sabedoria na tua presença e que haja sabedoria através do nosso falar, do nosso agir, porque estamos ligados com a fonte de toda a sabedoria, Senhor. Aleluia, Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, e é o que nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Aleluia.